Ipiranga perde para o Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho. Avaliação sobre o jogo. O que poderemos ter de mudança para o confronto contra o Avenida? Eu te conto tudo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber, sempre quando postarmos um vídeo novo no canal, em primeira mão a notificação aí no seu telefone celular. Hoje nós vamos falar sobre a derrota do Ipiranga na estreia do Campeonato Gaúcho para o Juventude na noite de ontem no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Antes, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores, Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis e conta também com profissionais qualificados e capacitados para atender a sua demanda. É isso mesmo. Com a equipe da Express, você pode aproveitar para antecipar um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente, na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. System Software de Gestão há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Acesse o site demarcoconstrutora.com.br e nos siga também no Instagram. Rapaziada, o Ipiranga acabou sofrendo uma derrota na estreia do Campeonato Gaúcho para o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Primeiramente, quero trazer só uma ratificação com relação ao último vídeo que eu havia feito no canal, quando eu falei sobre o capitão da equipe do Ipiranga, que seria o João Paulo. O técnico Matheus Costa deve fazer uma rotação da braçadeira de capitão entre o Edson, João Paulo e o William Gomes. Esses três jogadores devem rodar e alternar a braçadeira de capitão, a informação que foi me passada, né, depois do jogo. Inicialmente era para ser o João Paulo, porque o técnico Matheus Costa manteve inclusive o próprio time que enfrentou o São Luís no último teste da pré-temporada. O time foi o mesmo time que a gente já tinha projetado, e a ideia é que o capitão fosse o mesmo, mas ele acabou deixando para o Edson a braçadeira de capitão. Bom, mas vamos ao que interessa, ao jogo, ao desempenho da equipe do Ipiranga. É óbvio que antes da partida, quando a gente olha Ipiranga e Juventude, Ipiranga uma equipe já tradicional, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, tem feito até bons campeonatos gaúchos nos últimos anos. O ano passado, quem sabe, tenha sido uma exceção, mas o Ipiranga é uma equipe forte e competitiva. Agora, o Juventude é de uma outra prateleira. O Juventude está na elite do futebol nacional. Então, é um clube que tem muito mais estrutura, tem muito mais qualidade no seu próprio grupo de jogadores. E teve a manutenção de um trabalho do seu treinador, o Fábio Matias, que acabou sendo fundamental para a manutenção do Juventude na elite da competição nacional. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso também explica um pouco da derrota ontem. Sim, o Juventude era favorito, e se Ipiranga e Juventude se enfrentarem novamente, esperamos que, quem sabe, numa eventual semifinal, o Ipiranga vai enfrentar o Juventude, e o Juventude vai ser sempre favorito nas circunstâncias atuais. Cada clube na sua prateleira, no seu quadrado. Quanto a isso, nós concordamos, né, e não tem o que a gente questionar. Então, uma derrota lá não é nenhuma terra arrasada, não é nada fora do normal ou da naturalidade, dentro da lógica. Mas aí a gente precisa avaliar o Ipiranga comparado com ele mesmo. E aí é que eu quero propor para vocês e também saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam do Ipiranga comparado com ele mesmo. O Ipiranga apresentou um bom futebol, o Ipiranga apresentou aquilo que o torcedor imaginava, ou o Ipiranga foi aquém daquilo que se esperava? Bom, eu quero falar para vocês aqui a minha opinião sobre o jogo. Na minha opinião, o técnico Matheus Costa acabou optando pela manutenção do mesmo time que enfrentou a equipe do São Luís de Juí. Não quero ser o engenheiro de obra pronta e dizer que eu teria começado com o Lucas Ramos, mas sim, para mim o Lucas Ramos teria sido a única mudança do time que o técnico Matheus Costa mandou a campo, porque é um jogador da criatividade, é um jogador do meio, habilidoso, inteligente, e eu acho que é um jogador que não tem como não ser
titular na equipe verde e amarela. Mas aí, vamos falar do primeiro tempo de partida. O primeiro tempo, o Juventude começou tomando as ações do jogo, que já era de se imaginar e se esperar, só que eu acho que o Ipiranga esperou demais. Trazendo para a gíria do futebol, o Ipiranga respeitou demais a equipe do Juventude e não conseguiu ser uma equipe agressiva e nem fazer aquilo que nós imaginávamos que faria e que era aquilo que a gente, inclusive, tinha buscado de informações de bastidores, que o Ipiranga seria uma equipe que pressionaria o Juventude. Eu sei que é um início de temporada, mas esse fator poderia favorecer o Ipiranga. Afinal, o Ipiranga tem mais tempo de preparação do que o Juventude. Mas quem dominou as ações no primeiro tempo foi o Juventude. Até que acabou em um lance de um erro de posicionamento, aproveitando a falha do sistema defensivo na marcação, um centroavante como é o Gilberto, que é um oportunista, acabou guardando e fazendo o primeiro gol. O Ipiranga ainda teve uma boa chegada com o Felipe Marques, e teve algumas tentativas com o Cristiano também na frente, que foi quase que um grão de areia em meio a um oceano da equipe do Juventude. Foi um jogador que na frente tentou alguma coisa, mas sozinho também é difícil construir algo. Aí vamos para o segundo tempo de partida. Era natural que até pela preparação maior do Ipiranga, o Juventude fosse cair de rendimento em algum momento. E aí o Ipiranga teria de se aproveitar disso. E sim, o Ipiranga acabou se aproveitando disso. O Ipiranga estava melhor no jogo, as mudanças feitas pelo técnico Matheus Costa acabaram surtindo efeito. E mudanças essas que foram feitas justamente por um problema crucial para mim no jogo de ontem, que foi o Ipiranga não conseguiu marcar e também não conseguiu propor o jogo e construir o jogo de trás como se imaginava, especialmente tendo um jogador como João Paulo, que tem qualidade para fazer isso, e acabou não tendo uma boa atuação ontem, bem como também o Charles, que defensivamente não conseguiu fazer um bom jogo. Acho que o Roca também ficou um pouquinho abaixo daquilo que se esperava desse jogador. Cumpriu mais funções defensivas do que a sua principal característica, que é uma característica mais ofensiva. Mas as mudanças, especialmente a entrada do Lucas Ramos, acabou melhorando o time do Ipiranga. E para mim, só fazer um destaque aqui, no primeiro tempo, o melhor jogador do Ipiranga, e para mim foi o melhor jogador do Canarinho na noite de ontem no Alfredo Jaconi, foi o Roger. Para mim foi um jogador que me agradou muito a atuação deste atleta, a movimentação, a capacidade dele, acho que foi o principal jogador do primeiro tempo, um primeiro tempo que não foi tão bom assim do Ipiranga. Na segunda etapa, com a entrada do Lucas Ramos, o próprio Roger manteve um bom nível, mas começou a ter um jogador ali que podia, inclusive triangular, trocar passes e criar algo de diferente no meio de campo do Ipiranga. E no sistema de marcação, o técnico Matheus Costa sacou o Charles e colocou o Almer Salas, jogador colombiano, que até não entrou mal no jogo, mas acabou tendo um lance definitivo, que foi o lance do pênalti. Ele não viu o jogador chegando e aí foi tentar chutar a bola, acabou chutando o jogador da equipe do Juventude. O árbitro, com a ajuda do VAR, acabou marcando o pênalti. O pênalti foi muito bem marcado, indiscutível. Bom, com relação ao Ipiranga naquele momento, era o melhor momento do Ipiranga no jogo. O Juventude já sentia fisicamente. Tanto é que o técnico Fábio Matias começa a partir daí, mesmo fazendo o segundo gol, a promover mais mudanças na equipe, porque observava ali que o Ipiranga já estava melhor na partida. Mas aí veio o segundo gol e aí ficou muito difícil. Para finalizar, e já projetando o jogo contra o Avenida, o Ipiranga tem condições de fazer um enfrentamento e vencer o Avenida, mas também é uma equipe que vai vir pressionada para enfrentar Ipiranga. O Avenida também perdeu na estreia fora de casa e agora vai jogar diante do seu torcedor e sabe que vencer em casa é um princípio básico para você fazer uma boa campanha no campeonato estadual. Então será um jogo também difícil. Eu imagino que o técnico Matheus Costa ou pelo menos pode vir a fazer mudanças na equipe. Eu promoveria pelo menos 3 mudanças. Eu acho que ficou muito claro que o Lucas Ramos tem que ser titular do time do Ipiranga. Eu também apostaria no William Gomes na lateral esquerda e a entrada do Franklin na defesa. E também não sei qual é a condição que nós temos hoje do Luciano, que foi me passado que no jogo de ontem ele teria no máximo 20 minutos de condições de jogo, mas se tiver condições, o Luciano na primeira função do meio de campo, senão eu utilizaria o Almer naquela função. De resto, eu acho que manteria a mesma ideia de time. Isso é uma opinião minha, do que eu vi do jogo de ontem. Agora, se o Matheus Costa vai mudar ou não, bom, a gente vai ter que aguardar os trabalhos, e especialmente o jogo do próximo domingo, 19 horas, no Estádio dos Eucaliptos,
em Santa Cruz do Sul. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês da Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Venha você também para a Adega e aproveite as nossas super promoções na Sidney Guerra, saída para Gaurama. Também conosco, Roca Engenharia e Arquitetura, conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial ou industrial. E Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!